Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Licenciatura em Educação Intercultural, ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com os professores Ana Paula Porcina Bauman e José Pedro Machado Ribeiro. Nessa videoaula, vamos relembrar alguns conteúdos de matemática financeira. Eu sou a Sabrina e vou acompanhá-lo nos estudos desses conteúdos. Nas relações comerciais e financeiras são muito comuns as expressões como lucros, prejuízos, descontos, acréscimos, juros, rendimento, etc. Nessas operações, a porcentagem é utilizada como taxa percentual. Quando trabalhamos com matemática financeira, trabalhamos com alguns conceitos importantes e que nos auxiliam a entender os problemas do dia a dia e a resolvê-los. Você já deve ter ouvido falar de capital, que é representado pela letra C. E de montante? Já ouviu falar? Ele é representado pela letra M. Temos também a taxa percentual. É comum para você ouvir falar sobre isso? Ele é representado pela letra I. O período de tempo é indicado pela letra N. E os juros? Antes dessa aula, você já tinha escutado ou visto em algum lugar? Ele é representado pela letra J. E como eu disse anteriormente, temos o lucro, que é representado pela letra L. Vamos falar um pouco sobre cada um deles? Lucro é o valor ganho em uma transação comercial. Isto ocorre quando o valor da venda é maior do que o valor do custo. O lucro pode ser calculado como L de lucro igual a M, valor da venda, menos C, o valor do custo. M denominamos como montante e C capital. Um exemplo: um lojista adquire uma camisa por R$ 60 e a vende por 90. Qual o lucro que ele obteve com essa venda? O lucro, como vimos, é calculado da seguinte forma: L igual a M menos C. Assim, C, que é o capital, é igual a R$ 60. E M, o montante, que é o valor da venda, é igual a R$ 90. Queremos descobrir o lucro. Então, vamos substituir na expressão. L é igual a 90 menos 60, que é o montante menos o capital. Logo, o lucro obtido foi de R$ 30. Taxa percentual. Para encontrarmos a taxa percentual, seja de um juro, de um lucro, de um prejuízo, de um acréscimo ou desconto, basta dividir o valor do juro, lucro, acréscimo, desconto, prejuízo, que é o valor, pelo capital, ou seja, pelo valor que esse juro incide, ou dividir o montante pelo capital e subtrair por 1, de acordo com os dados informados. As notações. A taxa pode ser aplicada a diferentes formas de tempo, portanto, são diferenciadas da seguinte forma, e ela pode ser pensada quando estamos falando sobre juros, lucros, prejuízos, acréscimos e descontos. Então, vamos para a primeira notação. Temos o símbolo de porcentagem, a letra A e a letra D, que indica ao dia. Depois, AM, que é ao mês, a A, que é ao ano, a B ao bimestre e a S ao semestre. Quando não é informada a forma de tempo a qual a taxa é aplicada, entende-se que seja ao mês e é calculada da seguinte forma: I é igual a L sobre C, que pode ser substituído o L por juros, lucros, prejuízos, acréscimos e descontos, ou I é igual a M sobre C menos 1 entre parênteses. Um exemplo. Vamos fazer esse exemplo para vocês assimilarem um pouco mais sobre a taxa percentual.
Retomando o exemplo da venda de uma camiseta falado anteriormente. Qual a taxa percentual do lucro do lojista ao vender uma camiseta por R$ 90, sendo que o preço de custo dela foi 60? O que é capital aqui? É os R$ 60. E o montante? É os 90. Qual foi o lucro que nós calculamos? Não foi 30? Como calculo, então, a taxa desse lucro? É I igual a L sobre C ou I igual a M sobre C menos 1. A expressão que nós iremos utilizar agora é I igual a L sobre C. O lucro não é 30 e o C não é 60, é lucro sobre capital. Então, ficará 30 sobre 60, que é igual a 0,5, também sendo escrito como 50%. Outra forma de calcular é I igual a M sobre C menos 1. Montante não é igual a 90? Isso capital não é igual a 60? Então ficará 90 sobre 60 menos 1, que é igual a 1,5 menos 1, também igual a 0,5, chegando ao mesmo resultado, 50%. Portanto, a taxa percentual do lucro é de 50%. Juros. Os juros são os rendimentos de aplicações de capitais num certo período, ou o valor a ser pago pela utilização de recursos de terceiros. Os juros são classificados entre simples e compostos. Juros simples. No juros simples, a taxa é aplicada sempre sobre o valor do capital inicial. O juros simples é determinado por J, que é juros, igual a C de capital, vezes I, taxa percentual no período, vezes N, que é o período de tempo. Um exemplo. Qual é o juro simples adquirido após um investimento de R$ 5.000 a uma taxa de 3% no período de 10 meses? Quais informações que nós temos? Nós queremos descobrir J, que é os juros. Temos que capital é igual a 5.000 e a taxa é igual a 3%, que é igual a 3 sobre 100, também igual a 0,03. E temos que N é igual a 10 meses. Substituindo na fórmula, temos J é igual a capital, que é 5.000, vezes a taxa, que é 0,03, vezes o tempo, vezes 10. J é igual a 1.500. Portanto, o juro adquirido é de R$ 1.500. Montante. Quando estamos falando de juros, podemos pensar e definir o montante como a soma do capital investido mais o rendimento dos juros obtido. Assim, montante é igual a capital mais juros. Mas já definimos juros anteriormente, vocês lembram? Então, podemos expressar o montante da seguinte forma. Temos M igual a C mais J. Como conhecemos a expressão de juros, que é igual a J igual a C vezes I vezes N. Então, podemos substituir na expressão. Ficaremos com M igual a C mais C vezes I vezes N, que foi o que nós substituímos no lugar do J. Percebam, C está na primeira parcela e está na segunda também. Aqui podemos colocar o C em evidência, ficando da seguinte forma. M igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes N. Se eu multiplicar o C vezes 1, eu não vou chegar a C. E se eu multiplicar C vezes I vezes N, eu não vou chegar a C vezes I vezes N, que é igual à expressão acima. Portanto, o cálculo do montante quando estamos falando de juros simples poderá ser escrito como M igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes N, fecha parênteses.
E se nesse exemplo anterior que nós fizemos, quiséssemos descobrir o montante deste investimento? Ou seja, para saber o montante final, preciso apenas, conforme a definição, somar o capital investido mais o rendimento de juros, ou seja, queremos descobrir o montante. Temos que capital é igual a 5.000. J que nós calculamos foi 1.500. A expressão nos dá M igual a C mais J. C é igual a 5.000 mais J, que é igual a 1.500, que fica igual a 6.500. Portanto, o montante adquirido é de R$ 6.500. Vamos fazer um exemplo de cálculo de montante usando a fórmula. No caso anterior, calculamos os juros e o montante. Para o cálculo do montante, procedemos com o cálculo do valor do juro primeiro. Vamos ver um outro exemplo em que solicita o valor do montante e, para resolvê-lo, vamos direto no cálculo de montante. O seguinte problema: determine o montante adquirido pelo investimento de um capital de R$ 6.500 a uma taxa de 5% ao ano, percebam, é 5% ao ano, num período de 6 meses. Neste problema, estamos trabalhando com juros simples. Queremos descobrir J, que é os juros, M, que é o montante, temos a taxa 5% AA, que indica ao ano, e o N igual a 6 meses. 6 meses não é igual a metade de um ano? Então, pode ser escrito como 1 sobre 2 ano ou 0,5 ano. Observação: quando a taxa e o período forem dados em formas diferentes de tempo, dia, mês, ano, que foi o que aconteceu no nosso problema, deve-se fazer as alterações necessárias para que eles possuam a mesma forma de tempo. Neste caso, temos que a taxa é anual e o período está em meses, então devemos primeiro transformar mês em anos ou vice-versa. Como transformamos aqui e sabemos que 6 meses é igual a 1 sobre 2 ano ou 0,5 sobre 2 ano, vamos então transformar meses em ano. Sabemos que capital é igual a 6.500 e 5% ao ano pode ser escrito como 5 sobre 100 igual a 0,05. E, colocando aqui para nós lembrarmos, é igual a 0,5 ano. Vamos encontrar o montante. M é igual a C mais J, ou podemos escrever como definimos montante anteriormente. M é igual a C vezes 1 mais I vezes N, entre parênteses. Substituindo, temos C igual a 6.500 vezes 1 mais a taxa, que é 0,05, vezes o tempo, que é 0,5. M é igual a 6.662,50. Mas poderíamos ter antes calculado os juros, como fizemos no exemplo anterior. J é igual a C vezes I vezes N. J então vai ser igual a 6.500, que é o capital, vezes I, que é igual a 0,05, a taxa, vezes N, que é igual a 0,5, o tempo. J vai ser igual, então, a 162,5. E em seguida, encontrarmos o montante, que é M igual a C mais J. Portanto, o juro obtido é de R$ 162,50 e o montante de R$ 6.662,50. Juros compostos. São os juros que, ao final de cada período, é somado ao capital atual para o cálculo de novos juros. Observação: quando não é informado se o juros é simples ou composto, entende-se que seja composto. Exemplo: um capital de R$ 15.000 foi aplicada a taxa de juros compostos de 8% ao mês no período de 3 meses. Determine o juro obtido. Aqui, a taxa e o tempo estão no mesmo período, que é o mês. O que queremos saber? O J. Mas já sabemos que o J é igual a M menos T. Temos o capital,
Temos a taxa e o período, mas não temos o montante. Então, para encontrarmos a taxa de juros solicitada no problema, também temos de encontrar o montante. Vamos lá as informações que nós temos. C é igual a 15 mil, a taxa é 8% ao mês, que é igual a 8 sobre 100, igual a 0,08. N é igual a 3 meses. Vamos descobrir também o montante. Para o primeiro mês, temos capital igual a 15 mil. A taxa, a mesma, e queremos descobrir J e M. J é igual a 15 mil vezes 0,08. Então, é capital vezes a taxa, que é igual a 1.200. M, então, vai ser igual a 15 mil, que é o capital, mais os juros, que é igual a 16.200. Vamos analisar o que nós fizemos. M, nós igualamos a C mais J. J não é igual a C vezes I vezes N, que nós substituímos? Então, M é igual a C vezes I mais I vezes N. Como N será 1, pois calculamos sempre mês a mês, considerando sempre o montante do mês anterior como capital do mês atual, então teremos M igual a C vezes 1 mais I. Então, no segundo mês, teremos M igual a C mais J, que é igual a C vezes 1 mais I. Então, teremos M igual a capital vezes 1 mais I, entre parênteses, mais J, que é igual a C vezes 1 mais I, entre parênteses, mais C vezes 1 mais I, entre parênteses, vezes I. No final, ficaremos com M igual a C vezes 1 mais I, entre parênteses, vezes 1 mais I, entre parênteses também. Para o segundo mês, continuando as contas, temos que o capital agora é o montante do mês anterior e a mesma taxa. Vamos descobrir J e M. J é igual a 16.200, que é o capital, vezes a taxa, 0,08, igual a 1.296. Montante, então, vai ser igual a capital, 16.200, mais os juros, que é 1.296, que é igual a 17.496. Para o terceiro mês, temos que o capital, que é o montante do mês anterior, igual a 17.496. Mesma taxa e queremos descobrir J e M. J vai ser igual a 17.496 vezes a taxa, que é igual a 0,08, igual a 1.399,68. Montante, iremos somar o capital, 17.496, mais juro, 1.399,68. Isso vai ficar igual a 18.895,68. Obtemos, então, o montante, 18.895,68, e capital, que é 15 mil, que é o capital inicial. Então, vamos calcular os juros do capital inicial. J é igual a M menos C. J vai ser 18.895,68 menos 15 mil. Vai ficar igual a 3.895,68. Portanto, o juro foi de R$ 3.895,68. Vamos contextualizar agora um pouco sobre juros compostos. O regime de juros compostos é o mais comum no sistema financeiro, sendo, portanto, o mais útil para cálculos de problemas do dia a dia. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte. Chamamos de capital o momento em que os juros são incorporados ao principal. Após 3 meses de capitalização, temos que o primeiro mês foi igual a M igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parêntese. Segundo mês, M é igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I,
fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses. Terceiro mês, M é igual a C vezes 1 mais I entre parênteses, vezes 1 mais I entre parênteses, vezes 1 mais I entre parênteses, 3 vezes. Então, simplificando, obtemos a fórmula M igual a C vezes 1 mais I entre parênteses elevado a N. Tudo que está dentro do parênteses está elevado a N. Então, uma forma mais direta que simplifica os cálculos é utilizarmos a fórmula M igual a C vezes 1 mais I entre parênteses elevado a N. No caso do exemplo acima, M é igual a 15.000, que é o capital, vezes 1 mais 0,08. 0,08 é a taxa e 3 é o período de tempo, que é o N. Então, vai ficar igual a 18.895,68. E para descobrir os juros, vamos fazer montante menos capital inicial. J é igual a 18.895,68 menos 15.000, que é igual a 3.895,68. Chegamos no mesmo resultado. Portanto, o juro foi de R$ 3.895,68. Vamos ver agora desconto. É a transação comercial em que é retirado um valor segundo a taxa percentual do capital. Um exemplo: uma bicicleta custa R$ 650. No Dia das Crianças, houve uma liquidação e esta foi vendida por R$ 550. Qual é o valor do desconto obtido e a taxa percentual desse desconto? Podemos calcular da seguinte maneira: o valor pago igual a valor inicial menos o desconto. E para descobrir o desconto, vamos fazer desconto igual a valor inicial menos valor pago. Valor inicial é igual a 650, valor pago 550. Então, D, que é o desconto, vai ser igual a 650, que é o valor inicial, menos o valor pago, 550. Portanto, o valor desse desconto foi de R$ 100. Vamos descobrir então primeiro a taxa. Assim, a taxa do desconto é calculado como desconto sobre o valor inicial. Então, a taxa está sendo calculada sobre o valor que incide este desconto. Então, ficará I sobre valor inicial sobre C. I é igual a 100, que é o valor inicial, sobre 650, que é aproximadamente 0,1538, que é aproximadamente igual a 15,38%. Portanto, a taxa do desconto foi de aproximadamente 15,38%.